Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Isaías 45, verso 22. Isaías 45, verso 22. Vou lhes dizer por que estou escolhendo esse verso hoje, esse texto, porque no domingo passado, quando eu pregava a respeito de um outro texto, daquele texto do discípulo Ananias, em Atos 22, me chamou a atenção essa questão de olhar para a cruz, olhar para o Senhor Jesus Cristo. E ao longo da semana teve um evento, talvez imperceptível para muitos, mas que me chamou um pouquinho mais a atenção, e durante a semana o Senhor colocou no meu coração que eu deveria estar falando a respeito desse texto. É um texto simples, de um versículo somente, e eu gostaria que você atentasse para a leitura. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Meus irmãos, dia 31 de janeiro agora, passado, essa semana, uma parte do povo evangélico comemorou o dia da morte de um grande pregador do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, um inglês, um britânico. Ele morreu em 1892, finalzinho do século XIX. Eu não sei se você já teve o privilégio, pelo menos os mais velhos, de ter conhecido e convivido com alguém que nasceu no século XIX. Alguém aqui? Lembra? Samuel, Dulce? Não? Tem gente da família muito antiga? O meu avô, pai da minha mãe, ele nasceu em 1898, em Portugal. Olha lá, a Dulce lembrou de alguém, tá vendo? E com o passar dos anos, eu fiquei pensando, que privilégio, né? Eu ter conhecido o meu avô, que foi uma pessoa que nasceu, embora ele nasceu bem no finzinho do século, né? Claro, senão a gente não teria como ter conhecido. E ter conhecido uma pessoa que vinha de uma outra época, né? De uma outra cultura, de um outro nível de sociedade, bem diferente. E eu convivi bastante tempo com o meu avô. Meu avô morreu, eu já tinha 22 anos, quando meu avô faleceu. Spurgeon morreu nesse ano, quando um pouquinho antes do meu avô nascer, Spurgeon estava morrendo. Ele foi chamado, meus irmãos, o príncipe dos pregadores. Ele talvez tenha sido mesmo o maior pregador de todo o século XIX. Foi um calvinista, embora não presbiteriano, um calvinista batista, um reformado calvinista, um grande homem, e que teve um lema na sua vida todinha: olhai para Cristo. Olhai para Cristo. Eu quero intercalar a exposição desse texto com alguma coisa da vida desse homem para mostrar para os irmãos, praticamente, quando você olha para a cruz do Senhor Jesus Cristo, coisas grandiosas acontecem na nossa vida. Nesse dia 31 de janeiro de 1892, depois de 24 anos com problemas graves de saúde, Spurgeon teve uma saúde muito difícil, muito debilitante. Teve, inclusive, problemas de depressão orgânica. O príncipe dos pregadores foi para o Senhor com apenas 57 anos de idade.
Meus irmãos, vocês já devem saber, eu gosto muito de biografia de grandes homens do passado, de grandes servos de Deus. E eu fico impressionado como os grandes homens de Deus morreram muito jovens, a maioria, a grande maioria, na faixa dos 50 e poucos anos. Calvino morreu com 50 e poucos anos, 55, se não me falha a memória. Jonathan Edwards com 53 anos, Spurgeon aqui com 57 anos. Homens dos quais realmente o mundo não era digno desses homens. E mais um aqui morre aos 57 anos. Spurgeon passou os seus últimos dias no sudeste da França, numa região ensolarada, porque na Inglaterra, você sabe, é muito frio e muito nublado, é um país que tem pouca luz do sol ao longo do seu ano. E Spurgeon já estava muito doente e estava ali nos seus últimos dias. E agora, naquele dia da sua morte, na luz e na glória do céu, ele estava livre da dor, que foi uma característica marcante da sua vida, e agora ele estava face a face com o seu Salvador. 11 dias depois da sua morte, multidões de pessoas se alinhavam nas ruas de Londres, na esperança de ter um vislumbre do caixão de madeira, enquanto percorria as ruas até o Tabernáculo Metropolitano de Londres, que está lá até hoje. Se você visitar Londres, você vai encontrar a mesma igreja que Spurgeon pregou durante muitos anos. O interessante, meus irmãos, é que 18 anos antes desse evento, do seu enterro, Spurgeon havia imaginado a cena do seu próprio enterro. E ele disse o seguinte, veja bem: quando você ver o meu caixão ser levado para a sepultura silenciosa, eu gostaria que cada um de vocês, convertidos ou não, fosse obrigado ou constrangido a dizer: ele nos instigou seriamente, em linguagem simples e clara, a não adiar as considerações das coisas eternas. Ele nos pediu para olharmos para Cristo. Ele nos pediu para olharmos para Cristo. Aquilo que foi a marca de toda a sua vida, quando Spurgeon, 11 anos antes do seu enterro, ele imaginou que um dia ele estaria sendo enterrado, ele faz esse clamor aos seus paroquianos do Tabernáculo Metropolitano de Londres. A igreja de Spurgeon ficava lotada, meus irmãos. Ele tinha que fazer, às vezes, até 3 ou 4 cultos aos domingos. Eram milhares e milhares de pessoas que iam ouvir a pregação desse homem. Um observador daquela época disse: nada foi visto a quilômetros de distância, mas cabeças à espreita, cortinas fechadas e os sinais globais daquela época de pesar e tristeza. Londres foi abalada. Os jornais de Londres, os principais jornais da Inglaterra, noticiaram a morte daquele homem. Como a Inglaterra mudou, não? Foi, de fato, uma cena memorável. Que lição que o caixão adornado pela Bíblia pregou para as dezenas de milhares de pessoas que passavam pelo meio daquele cortejo. Desde a sua conversão até a sua morte, olhando para Cristo crucificado, permaneceu a pedra de toque, esse lema permaneceu a pedra de toque da própria vida e do ministério de Spurgeon. A Bíblia, no topo do caixão do Spurgeon, foi aberta em Isaías 45, 22, exatamente nesse versículo que li para os irmãos. Em janeiro de 1850, muito tempo antes, essas foram as palavras que mostraram a Spurgeon o caminho da salvação, quando ele tinha apenas
15 anos de idade. Spurgeon vinha de uma família de muitos crentes. Seu avô era crente, seu pai era crente, alguns pastores, tios. Mas ele, aos 15 anos de idade, não tinha certeza da sua salvação. Aos 15 anos de idade, Spurgeon tinha uma tristeza imensa na sua alma. Ele não conhecia a Cristo. Ele estava vagando pela Inglaterra, perto de uma cidadezinha pequena chamada Colchester, e ele foi pego por uma tempestade de neve muito forte, muito forte. E ele ficou apavorado, porque ele estava no meio daquela tempestade e perdeu o rumo de onde ele estava indo, não conseguia enxergar mais, e ele ficou com muito medo de morrer, muito medo de morrer. De repente ele viu uma pequena igreja metodista. A Inglaterra teve no metodismo o seu nascedouro, e muitos na Inglaterra são metodistas até hoje, e graças a Deus pela igreja metodista, da onde saíram grandes homens de Deus. Ele encontra essa pequena igreja metodista e, com medo do que estava acontecendo lá fora, entra na igreja. Uma igreja pequenininha. Talvez tivessem ali 12 a 15 pessoas reunidas, tão somente. E naquele dia, o pastor da igreja, por algum motivo, talvez até pela nevasca, não tinha conseguido chegar à igreja. E pregou, talvez, um líder da igreja lá. Um homem magrinho, simples, foi à frente no púlpito e começou a sua prédica. Spurgeon era um homem educado, era um homem que tinha uma boa educação já aos 15 anos. Quando ele começa a ouvir aquele homem falando, ele pensou na sua própria mente: esse homem me parece muito ignorante, me parece até um homem estúpido nas suas palavras, já que aparentemente ele não podia pronunciar corretamente nem as palavras do texto bíblico que lia. Era um homem de poucos recursos. No entanto, após cerca de 10 minutos, somente 10 minutos, com apenas 12 a 15 pessoas presentes, o pregador, aquele simples homem do campo, fixou os olhos em Spurgeon, naquele jovem de 15 anos, sentado lá no fundo, e falou diretamente com ele, diante dos seus olhos, e disse assim: jovem, você parece muito infeliz, você parece um miserável. Então aquele homem, erguendo as mãos, gritou: jovem, olhe para Jesus Cristo, olhe para Jesus Cristo, olhe, olhe, várias vezes. Você não tem nada a fazer senão olhar para Jesus Cristo e viver. Eu volto para o texto agora. Meus irmãos, é muito interessante a situação de Israel nessa época. Israel passa por grandes crises de idolatria. Deus está trabalhando através de governantes estrangeiros, porque a idolatria em Israel é tão grande, que Deus se recusa a trabalhar com qualquer líder dentro do próprio povo de Israel. Se você olhar para o texto de Isaías 45, você vai ver comigo, por exemplo, a advertência no verso 9, ou melhor ainda, no verso 1, quando ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Só que Ciro era um rei persa. Ciro não era judeu, Ciro não ficava em Israel. A quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. No verso 7, Deus diz: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Quando ele diz aqui, eu crio o mal, não é que Deus é o autor do mal, mas Deus, ele criava as calamidades. Deus cria as calamidades, Deus cria inclusive as guerras.
Ele está dizendo isso porque ele imprimiria guerras onde Israel estaria envolvido. Ele levanta Ciro, o governador persa, para inclusive abençoar a nação pecadora, idólatra de Israel. Deus está mostrando que ele está governando todas as coisas. No verso 9 do mesmo capítulo, ele diz: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Muitos estavam questionando a Deus. Como que Deus poderia estar usando um governante estrangeiro, um governante pagão, para abençoar Israel? Será que não haviam profetas em Israel? Não haveriam reis em Israel? Os reis de Israel estavam imersos na idolatria. Por isso que eles estão contendendo, talvez até com o próprio profeta Isaías. E Deus então os repreende a nação. Vocês estão me questionando o que eu faço? Vocês estão colocando em dúvida a minha capacidade de gerir as coisas de Israel? No verso 15 desse capítulo, é interessante que diz assim, o profeta: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Se você tiver uma versão portuguesa não muito comum das pessoas terem, a Bíblia da Almeida século 21, essa expressão está: verdadeiramente tu és o Deus abscôndito, ou o Deus escondido, o Deus misterioso, o Deus que muitas vezes faz coisas que nós não entendemos, mas o que Deus queria de Israel é que eles olhassem para Ele e confiassem nele, e não ficassem se estribando nos seus próprios entendimentos da vida. Essa era a questão de Deus com Israel. Por isso, no verso 22, ele então diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não adianta vocês olharem para os deuses do Egito, não adianta vocês olharem para os deuses da Pérsia, aos deuses de Tiro e Sidom, as grandes nações ao redor, aos deuses dos assírios. A nação de Israel, meus irmãos, muitas vezes se inclinava a olhar para a prosperidade das nações ao redor, para o poderio militar que as nações ao redor tinham. E quando olhavam para aquela riqueza e para aquele poder todo, a nação de Israel se sentia pequenininha, ela se sentia diminuta. O nosso exército é pequeno, nós já fomos grandes no passado, não agora aqui. Há 200 anos atrás nós fomos uma grande nação, forte, debaixo de Davi e de Salomão. Agora nós somos uma nação em decadência. Agora nós somos uma nação prestes a sermos levados cativos. Nós vamos entrar no exílio. E eles olhavam todo aquele poderio das nações ao redor e diziam: será que alguém pode nos ajudar? E eles escolhiam alguns ídolos. O grande problema de Israel sempre foi esse: deixar de confiar no Senhor para olhar para ídolos. Os ídolos naquela época se traduziam no poder econômico de uma nação estrangeira, da oportunidade de emprego, talvez a oportunidade de prosperar financeiramente, de prosperar as riquezas da própria nação de Israel, sendo que uma nação estrangeira podia ir ali e fazer o desenvolvimento da nação de Israel. Os ídolos de hoje, eles tomam outras formas, meus irmãos, com certeza, outras formas. Nós temos, talvez um dos piores ídolos que nós temos hoje, é o ídolo do entretenimento. Na minha humilde opinião, talvez o pior ídolo que nós temos na atualidade, o ídolo do entretenimento. As pessoas fazem de tudo para ter o máximo possível de horas se entretendo suas mentes, descansando as suas mentes, e gastam horas e horas se divertindo. A indústria que não tem crise, a indústria mundial que passa por todas as crises sem problema algum. Um outro ídolo dos tempos atuais que tem escravizado muita gente
é o sexo, os prazeres sexuais. Escravizado homens e mulheres. No passado recente, mais os homens. Hoje, infelizmente, de forma igualitária, homens e mulheres. O ídolo da riqueza, do conforto, o ídolo da segurança. Esses são os ídolos, meus irmãos, que muitas vezes fazem a nós, povo de Deus, desviar os nossos olhares do Senhor Deus. Muitas vezes nós estamos olhando para as riquezas do povo ao nosso redor, dos ímpios. Nós estamos olhando para a prosperidade dos homens bem-sucedidos. Nós estamos olhando para as pessoas desfrutando de vidas aparentemente idílicas, vidas que qualquer um poderia sonhar, em morar em Miami, em morar num país seguro, em ter uma casa grande, bem confortável, ter o melhor plano de saúde, a melhor segurança financeira, emocional, ter a sua família saudável, os seus filhos estudando nas melhores universidades, tendo os melhores cargos, preparando os nossos filhos para um futuro ilustre. Esses são os ídolos que têm conquistado as nossas mentes. E muitas famílias dentro do povo de Deus, meus irmãos, têm buscado nesses ídolos a segurança das suas vidas. Segurança emocional, segurança financeira, segurança para o futuro, uma boa aposentadoria, uma boa segurança lá na frente. E nós estamos olhando para muitas coisas ao nosso redor e elegemos como ídolos atuais. E deixamos de olhar para o Senhor. E deixamos de olhar para o Senhor que é o nosso Salvador. E por isso o Senhor dizia para Israel e ainda diz para nós hoje: olhai para mim e sede salvos. É interessante, ele poderia ter falado assim: olhem para o profeta Isaías. O profeta Isaías era um grande profeta, um homem de Deus. Um homem que já tinha tido nos primeiros capítulos de Isaías um encontro com o Senhor, um encontro extraordinário no templo. Quando o Senhor o levanta para ser o grande profeta do seu livro. Ele poderia ter falado outras coisas. Ele poderia ter falado até para o povo de Israel: olhem para a palavra, olhem para a lei, voltem para a lei. Mas eles estavam tão perdidos, eles estavam tão... O coração estava tão idólatra, que Deus diz para Ele mesmo: olhem para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra, todos, grandes e pequenos, homens e mulheres, velhos e jovens, ricos e pobres, todos olhem para mim, sem distinção, porque eu sou Deus e não há outro. Naquele contexto, meus irmãos, o que o Senhor Deus, o Yahvé de Israel estava dizendo era: vocês só vão ter satisfação em mim. Eu sou a razão da vida de vocês. Eu sou a sua alegria, eu sou o seu sustento, eu sou o seu protetor, eu sou o seu resgatador, eu sou aquele que pode salvá-los. Ninguém mais pode. A Síria, o Egito, Pérsia, todos os povos ao redor, por mais poderosos que sejam, eles não podem lhe trazer segurança. Eu sou obrigado a lhes dizer a mesma coisa hoje, meus irmãos. Não coloque o seu coração em nada deste mundo. Você vai se utilizar do mundo, como o apóstolo Paulo nos ensina. Eu me utilizo do mundo como se nada do mundo fosse meu. Não coloque o seu coração em nada deste mundo. Não firme as suas estacas em nada deste mundo. Você não pode confiar nem mesmo de todo o seu coração na sua esposa e nem no seu esposo. A sua esposa e o seu esposo não pode ser a fonte de toda a alegria da sua vida, não pode. Porque eles são pecadores, todos somos pecadores. O seu trabalho, as suas riquezas, a sua capacidade, a sua saúde atual, nada disso você pode pôr a sua confiança. Os prazeres do mundo lá fora, muito menos. As riquezas, o poder do mundo lá fora, muito menos.
Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Depois daquela experiência que Spurgeon teve naquela pequena igreja metodista de Colchester, na Inglaterra, na periferia da Inglaterra, fora de Londres, alguns anos mais tarde ele escreveu a seguinte coisa, prestem atenção. Eu vi, de uma vez, o caminho da salvação. Eu nem sei mais o que ele disse, o pastor. Ele nem mais prestou atenção no que o homem falou dali para frente, depois dos 10 minutos. Eu não dei muita atenção a isso. Eu estava tão possuído por aquele pensamento, como quando a serpente de bronze foi levantada, as pessoas olhavam e eram curadas, assim era comigo. Ele está se referindo aqui, eu faço um parênteses agora, a respeito daquele evento que Moisés levanta uma serpente de bronze, que o Senhor havia mandado, como um sinal, um tipo do próprio Cristo Jesus, porque o povo murmurava, o povo reclamava, o povo estava se lembrando daquilo que tinha no Egito, e queria voltar para o Egito. E quando o povo, em idolatria ali, naquele momento, Deus manda serpentes, que as serpentes começam a picar o povo, e o povo começa a morrer. O juízo de Deus vem. E no meio do juízo de Deus, Deus tem misericórdia e manda Moisés levantar uma serpente de bronze. E diz para Moisés, você fale para o povo, que quando eles olharem para aquela serpente, eles serão curados. Ali não há nenhuma idolatria, não fique com medo. Deus não estava incentivando o povo a idolatrar uma serpente de bronze, não. Era para que o povo, quando olhasse para a serpente de bronze que Moisés havia erigido, ele se lembrasse que era por causa dos seus pecados que as serpentes estavam lhes mordendo e lhes matando. Na verdade, o Senhor Deus estava já preparando o seu povo no futuro, para que quando nós olhássemos para a cruz do Calvário, quando nós olhássemos para aquela cruz, para aquela morte, para aquela cruz dolorosa, cruenta, cruel, nós olhássemos para ela e víssemos, Ele morreu por mim, pelos meus pecados, pela minha rebeldia, pela minha idolatria. Quando eu amo os ídolos do mundo, eu estou pecando contra Deus. Eu estou dizendo, Deus, o Senhor não tem o melhor caminho para mim, mas os ídolos do mundo, os prazeres do mundo, o sexo, o dinheiro, o entretenimento, os meus projetos pessoais, o meu patrão, a minha empresa, a minha esposa, o meu marido, eles têm coisas melhores para mim e eu posso me firmar nelas. Não pode, meu irmão. E quando você faz isso, você desonra a Deus. Só Deus é digno de toda a nossa confiança. Vez ou outra, o Daniel, meu filho de 14 anos, ele fala assim, pai, eu posso ir lá na casa de um amiguinho, tal. Ele falou, não. Ô pai, você não confia em mim? Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque houve uma conversa da psicologia tempos atrás aí que dizia assim, não, você tem que falar que você confia no seu filho para você dar, né, resposta positiva para o seu filho. Eu falei, como que eu confio nem em mim mesmo? Como é que eu vou confiar num rapazinho de 14 anos? Um pecador miserável. Meus irmãos, nós só podemos olhar para o Senhor e confiar plenamente nele. Por isso o Spurgeon disse isso. Como quando a serpente de bronze foi levantada, as pessoas apenas olhavam e eram curadas, na mesma hora. Assim era comigo, assim foi comigo. Eu estava esperando para fazer 50 coisas. O que ele quer dizer com isso? Spurgeon ainda estava com aquela mentalidade de obras, da religião. O que eu preciso fazer para eu agradar a Deus? O que eu preciso fazer para ser aceito diante de Deus? E ele diz, no escrito dele aqui, que ele tinha pensado em 50 coisas diferentes. Talvez eu tenha que fazer isso, talvez eu tenha que fazer aquilo. Mas, quando ouvi essa palavra, olhe
Olhe, o pregador já havia falado várias vezes, olhe para Cristo, olhe para Jesus. Que palavra encantadora me pareceu. Eu até olhei, e eu quase podia ter visto os meus olhos ao longe, vindo tudo aquilo. Parece que ele saiu de si mesmo. Lá, então a nuvem se foi, a escuridão se afastou, e naquele momento eu vi o sol. E eu poderia ter ressuscitado naquele instante, e cantado com o mais entusiasta daqueles homens homens e mulheres que cantavam na igreja, do precioso sangue de Cristo, e da fé simples que olha só para Ele. O convite hoje, meu irmão, não é diferente. O convite que o Deus de Israel fez lá em Isaías 45, 22, é o mesmo convite que o Senhor Jesus Cristo fez em diversas oportunidades. Olhe para o Senhor Jesus Cristo crucificado. Olhe para a cruz. Guie a sua vida por este olhar. Guie a sua vida por esta visão. Confie nele. Ele tem todos os recursos para a sua vida. Ele tem todos os recursos para a tua alegria. Ele tem todos os recursos para a tua salvação. Ele é o teu único Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A vida de Spurgeon foi mudada. E em poucos meses, ele pregou o seu primeiro sermão. De poucos meses depois de 1850. No ano seguinte, em 1851, ele aceitou o seu primeiro pastorado. Imagina isso? Ele devia ter por volta de 17 anos, então. Primeiro pastorado, 17 anos de idade. Veja como a nossa sociedade, agora fazendo um parênteses, né? Nós olhamos para as crianças hoje, meus irmãos, e quando eu digo crianças, 14, 15, 16 anos, a gente trata eles como adolescentes quase que incapacitados para fazer qualquer coisa. Do século XIX para cá, o século XX foi uma desgraça. Quantos pastores, quantos homens de Deus dirigiam igrejas aos 17, aos 18, aos 19 anos? Quantos? Eu olho para a história e eu vejo isso um atrás do outro. Isso era o século XIX aqui, ó, pertinho de mim. Eu convivi com alguém que nasceu no século XIX. Não está tão longe. Os nossos jovens hoje, eles estão casando cada vez mais tarde. Eles casam aos 40 anos de idade hoje. Eles ficam na casa dos pais até os 39. O adolescente hoje, com 12 anos, você não pode trabalhar. Que absurdo! Para o judeu, na antiguidade, 12 anos você já era considerado um adulto em formação. Você já era dado responsabilidade para você. Você já era cobrado. Eu não sei o que aconteceu do século XX para cá, mas muita coisa ruim aconteceu. E hoje os nossos adolescentes viram consumistas. Eles só querem comprar celular, comprar a roupa da moda e querem se divertir o máximo possível, de preferência ir para a Disneylândia. Esse é o sonho do nosso adolescente. E depois, quando crescem um pouquinho mais, viram jovens sem perspectiva nenhuma, porque só aprenderam a consumir. Mas Spurgeon, aos 17 anos, era pastor na Inglaterra. Em 1854, aos 19 anos, ele se tornou pastor da New Park Street, a maior igreja batista de Londres na época. 19 anos. Se ele tinha 15, com 4, 19, exatamente. A igreja cresceu tanto, mais do que 2 vezes o tamanho de que quando Spurgeon começou, de tal forma que, em 18 de março de 1861, foi erigido o grande prédio que está em pé até hoje lá, o Tabernáculo Metropolitano de Londres, onde milhares de pessoas ouviam as pregações de Spurgeon. Em seu sermão de abertura na nova igreja, Spurgeon anunciou:
Olha, eu proporia que o assunto do ministério desta casa ou desta igreja, desde que esta plataforma permaneça, ou o púlpito onde ele estava, e enquanto esta casa for frequentada por adoradores, será a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o assunto desta igreja, o Senhor Jesus Cristo. Esse foi, de fato, o grande tema da sua pregação e de todo o seu ministério. Além da pregação e do ministério pastoral, ele pregava até 13 vezes por semana. 13 vezes por semana. Ele estabeleceu, agora, algumas coisas que Spurgeon fez, com aquele lema, só com aquele lema. Ele estabeleceu e supervisionou uma série de ministérios, incluindo um seminário para pastores que existe até hoje lá na Inglaterra. Você pode ir lá em Londres, você vai encontrar, esse seminário está em funcionamento. Um orfanato chamado Stockwell, 17 albergues para mulheres pobres e idosas, e uma escola diurna para crianças, isso em 1861. Ele se envolveu no plantio de 187 igrejas. Sabe o que é isso? 187 igrejas foram plantadas a partir do ministério desse homem. Depois, havia a Associação de Evangelistas, da qual ele fazia parte, que foi estabelecida em 1863 para prestar serviços em missões, capelanias, capelas e até ao ar livre. Spurgeon foi um dos grandes incentivadores das grandes pregações ao ar livre. Em 15 anos, havia 5 missões permanentes e centenas de reuniões eram realizadas todos os anos. Tudo isso sem mencionar os seus inúmeros livros. Ele publicou cerca de 18 milhões de palavras. Ele vendeu mais de 56 milhões de cópias dos seus sermões. Até hoje, no século XXI, agora, recentemente, muitos dos livros de Spurgeon ainda estão sendo traduzidos para o português. Muitos ainda estão sendo publicados na Inglaterra. Isso em mais de 40 idiomas. 40 idiomas, só durante a vida dele. Durante os 57 anos de vida dele. Por 42 anos, desde a sua conversão até a sua morte, olhar para Cristo crucificado, para sempre, permaneceu como a pedra de toque da própria vida e do ministério de Spurgeon. Ele dedicou seus dias a suplicar a todos os outros, olhem para Cristo. Meu irmão, eu queria fazer um desafio para mim e para você, para nós, que nós fôssemos uma igreja que olhasse para Cristo o tempo todo e para sempre. Que nós olhássemos para a cruz do Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. E que você, quando olhasse para a cruz do Senhor Jesus Cristo, você visse o grande amor de Deus por você. Mas também que você visse o grande pecado, a grande rebeldia do seu coração, que levou o nosso Senhor a morrer por nós. E que você se guie pelo evangelho pregado a partir daquela cruz. Preste atenção às palavras de Spurgeon. Ele dizia assim: hoje, pregadores e professores da Bíblia que querem ver um ministério eficaz fariam bem em ouvir o conselho de Spurgeon, repetido frequentemente para seus alunos. Ele foi enfático ao afirmar que manter Cristo como centro, proeminente e claro, era a razão da fecundidade do seu ministério. Ele diz: se eu tivesse pregado outra coisa, que não a doutrina de Cristo crucificado, há anos eu teria dispersado minha audiência para os ventos do céu. Mas o velho tema é sempre novo, sempre fresco, sempre atraente. Pregue Jesus Cristo. As últimas palavras de Spurgeon no púlpito, do dia 7 de junho de 1891, um ano antes da sua morte, são um resumo apropriado da sua visão implacavelmente centrada em Cristo. Ele diz o seguinte:
Confie nisso. Ou você vai servir a Satanás, ou você vai servir a Cristo. Não há meio termo, meu querido irmão. Ou você vai servir a si mesmo, ou você vai servir ao Salvador. Você vai encontrar o pecado, o ego, o seu ego, Satanás e o mundo como mestres difíceis, cruéis. Mas se você usar o uniforme, a farda de Cristo, você o achará tão manso e tão humilde de coração, que você vai encontrar descanso para a tua alma. Ele é o mais magnânimo dos capitães. Nunca houve nada semelhante a ele entre os melhores dos príncipes. Ele é sempre encontrado na parte mais dura da batalha. Quando o vento sopra frio, ele sempre toma o lado sombrio da colina. O fim mais pesado da cruz está sempre sobre os seus ombros. Se ele nos mandar carregar um fardo, ele também carrega junto. Se há algo que é gracioso, generoso, bondoso, eterno, sim, generoso e superabundante em amor, você somente encontrará no Senhor Jesus Cristo. Palavras finais dele. Nesses 42 anos, ou nesses 40 anos e um pouco mais, eu o tenho servido, bendito seja o seu nome, e eu não tive nada além do que o amor dele, nada foi tão importante para Spurgeon do que o amor de Jesus Cristo. Eu ficaria feliz em continuar mais 40 anos, no mesmo serviço querido, aqui na terra, se assim o agradasse. O seu serviço, o serviço de Cristo, é vida, paz e alegria. Oh, que você pudesse entender isso de forma imediata. Deus ajude você a se alistar sobre a bandeira de Jesus para toda a sua vida. Amém. Essa foi a última palavra deste homem. De um grande homem de Deus, dentre muitos outros grandes homens de Deus. Eu o escolhi, porque olhar para Cristo, meu irmão, é a coisa mais importante que eu e você podemos fazer todos os dias da nossa vida. Não há coisa mais importante do que isso. Olhe para Jesus, confie no Senhor Jesus Cristo. Ele tem tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo. Ele te dá marido, esposa, filhos, casa, carro, bens, trabalho, saúde, amigos, igreja. Ele te dá uma série de coisas, a natureza, ele te dá as praias, as montanhas, ele te dá uma série de bênçãos, para que todas elas apontem para o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus, meus irmãos, não é para nós tomarmos e sentarmos sobre elas, muito pelo contrário. As bênçãos de Deus é para nós compartilharmos, é para nós pegarmos nas nossas mãos e colocá-las como outdoors da graça e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. É para que nós compartilhemos, para que nós passemos para frente. É para que essas bênçãos, elas sejam como que pequenas flechas que apontem para a verdadeira bênção, a verdadeira alegria que nós recebemos do Senhor, que é o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Tudo na nossa vida, meu querido irmão, tem que apontar para o Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele pode satisfazer a minha alma e a tua alma. Só Ele satisfaz o nosso coração. Quando Jesus Cristo for a única satisfação da nossa vida, você vai ter um relacionamento mais equilibrado e mais correto com a sua esposa, com o seu esposo, com seus pais, com seus filhos, com seus parentes, com o seu dinheiro, com a sexualidade e com qualquer outra bênção que Deus lhe dá. Creia nisso. Creia nisso. Olhe para Cristo. Olhe. Ele é o único que pode te salvar. Oremos.
Pai, que nós nunca jamais nos esqueçamos desta palavra que está em Isaías, quando o Senhor nos chama a olhar para Ti. Nós queremos olhar para o Senhor todo o tempo, ó Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Os olhos da fé têm que estar no Senhor. Queremos olhar para o Senhor através da Tua palavra. Queremos olhar para o Senhor através da convivência com os irmãos. Através até mesmo das dificuldades, das lutas, dos desafios. Até mesmo através das injustiças que sofremos neste mundo. Queremos olhar tanto para as bênçãos, como para as provações, e todas elas apontarem para o Senhor. Queremos não tirar os nossos olhos do Senhor. Queremos ter a nossa fé firmada no Senhor. Assim como Spurgeon, assim como muitos servos e servas do Senhor, no passado e no presente, olham para o Senhor constantemente, confiam no Senhor. É das Tuas mãos que nós vamos receber a salvação. É do Senhor que nós vamos receber a alegria. É do Senhor que nós vamos receber a comprovação do Teu amor por nós. Ó Deus, ensina-nos a olhar para todas as coisas do mundo ao nosso redor, inclusive as bênçãos que o Senhor nos dá neste mundo, como coisas relativas, coisas que passam, coisas que vão ficar para trás, efêmeras, passageiras. Ajuda-nos, ó Deus, a entender de uma vez por todas que nós somos peregrinos neste mundo passageiro. E como peregrinos, nós queremos olhar para o Senhor o tempo todo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos nessa tarefa. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.